Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Que programa, senhoras e senhores! O 7º programa mais ouvido, mais escutado, mais acessado de Campo e Batom em 2025 foi Elas pelo COP. Esse programa lindo que agrega mulheres cooperativadas de todo o país. A gente trouxe grandes líderes, as líderes desse movimento todo pelo Brasil, para falar um pouco sobre suas experiências. A Diva, maravilhosa, que é uma das administradoras de todos os projetos, de todas as ações do Elas pelo COP Nacional, e também a Fátima, que além de ser integrante do Elas pelo COP Nacional, também é vice-presidente de uma importante cooperativa de educação no Rio Grande do Sul, e fala sobre sua experiência relacionada à direção, à liderança na cooperativa. E esse programa tem o apoio do Senar. Quem trabalha na indústria, no comércio ou no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida também anda melhor. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Fique agora com os melhores momentos do programa. Praticamente triplicou, vamos dizer assim, os seus negócios e a questão de faturamento também. E o que a mulher trouxe? Um olhar, assim, do macro que a gente fala e dos detalhes também. Então, principalmente da credibilidade. A gente, primeiro, fizemos isso, uma transformação dentro da cooperativa, né, com todo esse olhar para o associado, da educação cooperativista, também reorganizar esse quadro social. Então, a gente começou, a partir daí, a alavancar, então, esses negócios. A Coeducars, ela tem hoje seus principais negócios no Rio Grande do Sul, mas em questão, então, de 6 anos, nós estamos expandindo já para Santa Catarina, Minas Gerais, estamos agora indo para Tocantins. Então, a gente triplicamos em questão de negócios a cooperativa, né? E também a questão do quadro social. Nós saímos de um negócio próprio, que era, então, um jovem aprendiz, e nós fomos para mais 5 negócios hoje da cooperativa. Você estava me dizendo nos bastidores que a cooperativa de vocês foi a primeira escola EAD para jovens, é isso? Exatamente, a gente trouxe também a inovação, então, para dentro da cooperativa. Saímos, então, para ter assim, conhecimento, né, mas também para conhecer outros negócios e ver para alavancar, então, a nossa COP. Um deles, então, foi o Jovem Aprendiz EAD. Até então, não existia esse modelo no Brasil, e a nossa cooperativa foi a primeira a implementar. Hoje, para você ter um conhecimento, na questão do Brasil, existe em torno aí de 240 cooperativas educacionais, mais ou menos. No Rio Grande do Sul, nós somos em 14. E estamos em torno de 1.500 cooperados, mais ou menos, no Rio Grande do Sul, e em torno de 190 mil no Brasil todo, né? E o que é interessante dessas cooperativas educacionais do Rio Grande do Sul, em torno das 14, nós temos 17 mulheres nas lideranças, ou como presidentes, ou como vice-presidentes, fazendo parte desses conselhos. E é notório as grandes cooperativas que estão se desenvolvendo aí como negócios, né? As educacionais, elas fazem os principais negócios aí com intercooperação, então isso é muito interessante também. E esse modelo de cooperativa educacional que a gente apresenta, até do Aprendiz Cooperativo, é um modelo do Rio Grande do Sul, que hoje está, então, sendo desenvolvido em todo o Brasil. Então, também uma representatividade que vem aqui do nosso estado, junto com a federação, né, que hoje com o presidente Alexandre, que é de uma cooperativa educacional, onde eu sou, então, vice-presidente, mas nesse conselho também temos mais 2 presidentes de cooperativa também. Então, as cooperativas educacionais vêm crescendo muito, principalmente por causa desse olhar da gestão feminina. Que bacana, muito legal. E o pessoal participando, o time da cooperativa aqui junto, vibrando, feliz. Olha só, isso é muito importante, né, Divani? Uma mulher puxa a outra. Olha só, só antes de fazer uma pergunta para a Divani, eu quero comentar aqui. Olha só, Coeducars, nossa COP de orgulho. Nossa presidente aqui, linda, caminhando no COP. Conhecemos a história e a garra dessa mulher, nossa Coeducars.
super bem representada. Olha aí, gente, muito obrigada pela participação. Digam de onde vocês são, gente, que legal, que bacana isso. Obrigada mesmo pela audiência aí do programa. Aproveita para mandar o aviãozinho, aproveita para compartilhar com mais gente aí para assistir esse programa que vai ficar gravado, mas nunca é demais convidar o pessoal para participar. Divani, essa realidade que a Fátima vive aqui no Rio Grande do Sul é comum no Brasil? Fala um pouco da realidade nacional. Ainda temos muito a caminhar? Sim, temos a caminhar, não é uma realidade tão comum, mas eu digo que com essas inspirações, eu gosto de usar essa expressão, né? Quando a gente tem a oportunidade de ouvir a Fátima, e ela faz parte do movimento Elas pelo COP no Rio Grande do Sul, a gente tem base para mostrar para outras regiões, para outras mulheres, que é um caminho possível e que os resultados são nítidos, né? A Fátima trouxe com muita segurança, com muita propriedade, os benefícios de nós termos mulheres na liderança das COPs, e a gente tem estudado diversos pesquisadores, estudiosos que trazem dados, trazem números para mostrar o quanto é benéfico termos mulheres, termos grupos diversos, que aqui a gente está falando não só de mulheres, a gente está falando dessa diversidade que é a população brasileira, diversidade, que é o cooperativismo, e o quanto estratégia de inclusão para trazer essa diversidade é benéfico tanto para o modelo do negócio, para a gestão do negócio e também para a rentabilidade. Né? Ter mulheres na liderança também promove a maior rentabilidade dos negócios. Não estamos falando aqui só da questão de inclusão social, de justiça social, mas também de uma potência de negócios. E o modelo cooperativista, nos seus diversos ramos, ele se beneficia disso. E o movimento que nós estamos vivendo ele hoje com o Elas pelo COP, ele vem crescendo porque as mulheres vêm tendo mais referências e esse é um dos desafios, é uma das barreiras para termos mais mulheres na liderança. Não é à toa que a gente comemora tanto o fato de nós termos a superintendente Tânia Zanella, a primeira superintendente da nossa casa, né, do cooperativismo brasileiro. Então, isso aumenta a nossa representatividade e nos inspira, e o movimento Elas pelo COP vem trazendo esses elementos, né? Trazendo outras lideranças para que as mulheres possam se inspirar, outras formas de conduzir a gestão e a governança nas cooperativas. Então, o Anuário Brasileiro do Cooperativismo, que é o que nos mostra essa radiografia dos nossos números, né? Tanto da nossa pujança econômica, mas também do recorte social e também do recorte de gênero, vem mostrando que a cada ano isso vem aumentando. É pouco, é gradual, mas nós estamos dando passos, né? Hoje são 23% das mulheres na liderança das COPs, e aqui a gente inclui presidência, a gente inclui dirigentes, membros do conselho de administração, mas a cada ano está muito bonito de ver, e a gente está na expectativa de receber o próximo anuário, que deve sair em breve, a gente vem aumentando gradualmente esse percentual de participação das mulheres na liderança, e uma rede que vem se formando, principalmente uma rede que vem se formando para enfrentar. Achei bacana a pergunta que você fez, Alessandra. Quais são os desafios? É isso que a gente quer enxergar. Quais são os principais desafios e como é que o Elas pelo COP e outros movimentos que pretendem promover a liderança feminina em todos os espaços da cooperativa, do cooperativismo, como é que a gente vai enfrentar esses desafios? Então, é assim que eu vejo esse movimento. Eu vejo com muito otimismo, mas principalmente com muita responsabilidade para a gente potencializar experiências como essa que a Fátima traz e de outras cooperativas que têm mulheres na liderança e também ali nos bastidores, né? Quais foram os percalços, quais foram os aprendizados, quais foram os elementos-chave para que a gente consiga enfrentar esses desafios. Pois esses desafios, Fátima, fala um pouquinho mais, porque assim, aí tava mulheres com vontade, né, com gana para fazer a coisa acontecer. Nem sempre isso acontece. Tem gente que assim, não, eu vou me incomodar. Já tem um recuo natural, né, Divani? É para se incomodar. Eu não tô, eu vou brigar, vou cair de frente.
Me dá um exemplo, Fátima, como é que tu mesma falou, nós nos preparamos, nós estudamos, nós nos entendemos primeiro como mulher para depois ir a campo, ir para a arena, né? Essa preparação, Fátima, não é tanto uma questão de preparação técnica, é quase uma preparação psicológica, uma preparação, né? Fala um pouquinho sobre isso. Qual é o tipo de preparação que vocês tiveram assim entre grupo? Porque eu vejo assim, o grupo é muito unido. Tá todo mundo aqui vibrando, tanto para a Divane quanto para a Fátima. Isso é cooperativismo total, né? Tem isso também, né, Fátima? É usar essas ferramentas que a própria máquina te dá. Tu trouxe questões muito importantes aí, Alessandra, que é a questão isto de, né, a Diva, a gente conversa bastante nos bastidores, porque ela vem bastante para o Rio Grande do Sul. Quando a gente olha isso de fora, parece que às vezes isso é só estudar, né? É tão simples ter as credenciais, mas a gente passa por desafios bem maiores, que é a questão de você também acreditar em você. A gente ouve muitas vezes que você não é capaz. Como é uma educacional, então ali nós tínhamos, claro, mulheres preparadas, mas muitas vezes a gente ouviu assim, são as professoras, né? Elas são só professoras. Criativamente, professoras querendo assumir. E é isso. Então, a gente teve que trabalhar muito e se desenvolver muito emocionalmente também, porque a gente não é fácil. Nós pegamos uma cooperativa com bastante uma gestão frágil, aonde então nós também tivemos que desenvolver ela e transformá-la junto com os associados, né? Então, por mais que essa vontade viesse, ela tem um tempo para ocorrer. Depois você, principalmente mulher, tem que começar a provar para o que você veio realmente. Você sai do sonho da mudança e agora vamos ver realmente, né, para que elas vieram. E muitas vezes, meninas, eu confesso para vocês, elas estão aqui porque realmente nós somos muito unidas, mas muitas vezes nós sentamos e quase choramos juntas, porque a gente se desafiava, a gente escutava muitas vezes, será que elas são competentes mesmo? Agora vamos ver, né, para que vieram, e a gente teve que ir provando isso quase que assim, mensalmente, até chegar numa assembleia, né, e trazer resultados. Então, eu vejo muito se você se desafiar como pessoa, né? E trazendo um pouco aqui do Elas, também fazendo um gancho junto, a gente escuta isso muito, muito no comitê. E é um prazer dizer aqui junto para vocês que essas mulheres que estão no comitê, o maior desafio delas é acreditar nelas mesmas, isso que a gente vê. Mas é um movimento que vem crescendo muito, e eu circulo muito aí nas cooperativas, principalmente com os presidentes, que a maioria são homens, a gente sabe que é um meio muito masculino. E eu escuto muito deles o quanto esse movimento vem transformando essas cooperativas. No início, eles chegavam até mim dizendo, vem cá, que eu quero saber, afinal, o que é isso aí? É um motim, né? O que está acontecendo? Depois, eles começaram a ver a transformação das mulheres. E hoje, o principal papel desse comitê é justamente transformá-las, né? E dar, no caso, um apoio para elas se desenvolverem e capacitar essas mulheres, para prepará-las. Sempre diz a mulher está preparada, mas a gente precisa se preparar também estudando, isso que eu digo. Então, esse movimento, a gente vê um grande crescimento isso por parte das cooperativas, né? É um movimento, às vezes, lento, mas a gente vê isso, um indo para uma gestão, outro entrando num conselho, sabe? A gente desenvolve a sua comunidade, o seu meio, não somente através de cargos só de liderança, mas no meio onde você está. E escutar dessas mulheres, algumas que chegaram até mim, vou trazer um caso aqui que me emocionou muito, que foi, ela tinha ido num evento, onde eu participei, então, que eu fui entregar o prêmio Somos Coop, e eu sempre digo, meninas, eu sou muito honrada até onde eu cheguei, mas eu sei que eu sou a minoria, né? E essas mulheres puderem participar desse evento, e uma delas chegou para mim e disse, Fátima, quando eu vi você entregando esse prêmio, eu enxerguei que eu também sou capaz. E eu fiquei, meu Deus, gente, é um gesto tão simples que eu, né? E trouxe uma emoção tão grande. Então, eu vejo, assim, que o enfrentamento maior, às vezes, é com a gente, a gente enxergar que nós somos capazes, né? E teve presidente que chegou e disse isso para mim. Hoje, nós estamos aumentando o quadro, então, vamos dizer, no Conselho de Mulheres, por estarem participando do Elas pelo COP. Então, gente, isso em um ano que nós estamos desenvolvendo o projeto no Rio Grande do Sul.
né? A gente ainda não acredita que a gente pode cobrar o que a gente quer, porque acha que tem que cobrar pouco, porque a gente não vale, não tem o valor necessário. A gente tem que tirar isso muito da cabeça, que a mulher nasceu para servir, ser útil e cuidar apenas. Isso está intrínseco desde que a sociedade é sociedade, desde que o mundo é mundo, mas a gente está pela primeira vez tendo a oportunidade de fazer essa mudança. E a cooperativa pode ser a grande caixa de fósforo para acender todas essas chamas e fazer essa condição, né? Ele dá esse papel mais protagonista para o eu não gosto esse papel protagonista, todas nós somos protagonistas da nossa vida, mas um papel mais primordial para o feminino dentro da gestão dessas importantes entidades. Divani, isso acontece também. Como é que você vê essa direção? Muda muito dos formatos? O Brasil é um grande. São vários países num só, né? Aqui, por falar em países num só, gente, muito obrigada. A gente está com a audiência de Porto Velho, Rondônia, a gente está com a audiência de Itapera, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente está com Canguçu aqui, muito obrigada, minha gente. Nossa, todo mundo aqui, vários do Iapoca e o Chuí estão ligados com a gente. Como é que é isso, Divani? Fala pra gente aí. Eu vou até agradecer essa fala que a Fátima trouxe, porque esses ecos, né, do trabalho, do movimento Elas pelo COP, isso também nos fortalece. E um dos grandes detratores do movimento de liderança feminina são os vieses inconscientes. Nosso, das mulheres, por duvidar do nosso lugar, por duvidar de enxergar e de acreditar que podemos estar no palco, e podemos estar no fundo do palco também, né? Mas aquelas crenças limitantes que a gente vem construindo, e de novo, a pegada ali da cultura, e cultura é construído socialmente, por isso a gente pode romper, mas os vieses inconscientes, ele está em nós, nas mulheres, e também nos homens, e foi isso que foi nos colocando em determinados lugares, a ponto da gente viver com um certo medo. E uma frase forte no enfrentamento desses desafios, Alessandra, eu até gosto de usar, que diz assim, vá com medo mesmo. Sim. Eu não vou, eu estou com medo. Vá com medo, porque é no processo de enfrentamento, é no processo de se jogar, que a coragem, que as habilidades, que as competências vêm surgindo. Então, para enfrentar esse movimento, eu tenho conversado com mulheres do agro, recentemente conversei com as mulheres de um dos ramos tão desafiadores para a liderança feminina, em postos, né, de gestão, que é o ramo transporte. Né? Que os vieses inconscientes também estão ali, e dadas as condições também, por exemplo, mulher caminhoneira, imagina os desafios, né, que ela enfrenta para exercer a sua função, e o Elas pelo COP chegou lá também. E a gente tem comitês de mulheres, Elas pelo COP, no ramo transporte, em Minas, na Bahia, e no evento, há 2 semanas, eu escutei também uma mulher falar isso, que o Elas pelo COP veio trazendo essa crença, essa oportunidade de dizer, eu vou mesmo com medo, porque eu também sei que eu preciso constituir uma rede de apoio, que é o segundo elemento para enfrentar esses desafios, né? O primeiro é reconhecer os nossos vieses inconscientes, nossos e dos homens, constituir essa rede de apoio de mulheres, de homens, tanto no ambiente profissional quanto também no trabalho, e não tem como a gente abrir mão de algo que a Fátima fez referência em vários instantes, a gente precisa se capacitar. A gente precisa se desenvolver tecnicamente, mas não só, não é suficiente, não basta. Rede de apoio, mentoria, uma puxa e sobe a outra, estarmos juntas, que é isso que o Elas pelo COP pretende implantar em cada cooperativa, em cada estado, ser esse ambiente de rede de apoio para que mulheres de todos os ramos, de diversos ambientes, se sintam acolhidas, se sintam inspiradas para acreditar que o lugar delas é onde elas quiserem, e aqui nós estamos lutando, eu preciso deixar isso muito claro, que a viradinha de chave do Elas pelo COP, todos os assuntos são bem-vindos, todas as temáticas de desenvolvimento são importantes, mas a gente quer tocar na liderança das cooperativas.